Boa tarde. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Que bom poder estar com você aqui nessa tarde. Eu estou muito feliz, muito empolgado com a conferência também. Pela primeira vez na minha vida, eu acho que Deus me deu uma palavra um mês antes. Graças a Deus, que sempre é 1h30 antes do culto. Então, eu acho que eu já sei o que eu vou falar. Então, estou feliz, estou empolgado, não vejo a hora. Espero que você esteja assim também. Eu tenho uma palavra muito simples hoje para a gente. Muito simples, muito simples, muito simples. Um sermão expositivo simples, para fazer um contraste com a mensagem que eu preguei da última vez que eu estava aqui com vocês, que foi um dos textos mais complexos de Jesus. Né? Nós falamos sobre aquela conversa de Jesus com os saduceus, né? Não casa, não se dá em casamento, como é que isso funciona. Então hoje, em contrapartida daquele texto complicado, eu vim com algo muito simples, mas acho que pode ser uma bênção para você. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre o tema ser uma bênção, ou sendo uma bênção. Você está aqui comigo? Mais ou menos? Você está aqui comigo? Gostei. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 15. O Diego falou para mim, você vai ler 15 versículos? Eu falei, é porque eu já quero garantir para os irmãos para a semana inteira. Os irmãos já estão tranquilos. 15. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falava que quando um pregador vai pregar, ele precisa ler as escrituras com clareza. Porque se ele pregar muito mal, a mensagem lida da Bíblia já vai fazer a parte dela. Então, correndo o risco de pregar muito mal, eu vou tentar ler muito bem. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém ele era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestimentas festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou
E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consonante à palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração nessa tarde. Nós que já te entregamos o nosso louvor, nós que já adoramos o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, estamos ansiosos, desesperados, necessitados para ouvir a tua voz. E nós te pedimos: vem neste lugar e fala conosco. Continua neste lugar e fala conosco. Plante no nosso coração uma semente que será uma bênção. Plante no nosso coração uma semente que vai frutificar para a vida e que trará glória ao seu nome. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui, 2 Reis capítulo 5, acontece mais ou menos 850 anos antes de Jesus. O que está acontecendo aqui é que Israel está em guerra mais uma vez. Israel decide não obedecer a Deus, Israel decide não seguir os preceitos de Deus. Na verdade, Israel estava numa época muito ruim. Havia, há poucos anos atrás, um rei muito ruim chamado Acabe, um rei que não adorava a Deus, um rei perverso, e a nação sofreu muito com esse rei. O profeta Elias teve alguns embates com esse rei Acabe, e depois do rei Acabe, o seu filho tomou o poder, o rei Acasias, e também foi um período ruim, e agora o filho de Acasias, o rei Jorão, está no poder. Elias não está mais aqui, Elias foi arrebatado, e agora o profeta Eliseu é o profeta que está ali naquela região, sendo a voz de Deus para o povo. O povo está andando longe de Deus, o povo quer fazer a sua própria vontade, e como consequência de não obedecer a Deus, como consequência de não se posicionar no lugar onde a bênção de Deus está, eles estão colhendo consequências disso. Afinal de contas, você conhece muito bem a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Uma das consequências desse andar distante de Deus era que eles estavam sendo assolados pela Síria. Não a nação toda, Israel toda não estava em guerra, mas a parte noroeste de Israel, lá em cima, estava em guerra com a Síria, e a Síria estava invadindo Israel. E você sabe, guerra não é bom. Guerra traz morte, guerra traz fome, guerra traz problemas políticos, guerra gera escravidão, vários problemas sociais. O cenário não é bom. Israel está em guerra, está colhendo as consequências por não viver a sua vida com Deus. Então o texto que nós lemos começa nos apresentando a esse primeiro personagem importante desse filme que eu quero que você assista nessa tarde. Esse primeiro personagem é chamado Naamã. Ele é importante. A Bíblia fala aqui no versículo 1 de que ele é comandante de exército. A Bíblia fala no versículo 1 que ele é herói de guerra.
A Bíblia fala no versículo 1 que ele é um homem de conceito. Fala no versículo 1 que ele é amigo do rei. Todo mundo olha para Naamã e quer ser como ele. Ele é um homem importante. Ele passa e todo mundo fala: esse é o Naamã, esse cara é o cara. Esse cara é o que vence guerras. A nossa segurança está tranquila porque nós temos Naamã. Esse cara é importante, conceito, cheio de conceito, virtuoso, herói de guerra. Mas a Bíblia fala no versículo 1 que ele é leproso. A lepra era, no tempo bíblico, a doença mais complicada. Não era bem vista, não tinha tratamento. Era um problema, inclusive, social. Quem tinha lepra não podia andar em comunidade. Esse homem importante, esse homem valente, esse homem que parece ser exemplo, ele é leproso. Esse é o primeiro personagem da nossa história. E a Bíblia diz no versículo 2, no texto que nós lemos, que as tropas de Naamã saíram de Israel e voltaram para a Síria, levando com eles uma menina escrava. E essa menina escrava, no versículo 2, diz que ela começa a trabalhar para a esposa de Naamã. E ela está ali servindo na casa de Naamã, ela está inserida, ela está imersa no contexto dessa família, ela está vendo o sofrimento dessa família, ela está vendo a doença de Naamã progredir e progredir, ela está vendo que não tem cura, ela está vendo a confusão que está causando, ela está vendo a falta de estabilidade naquele lar. Então ela decide falar com a patroa dela, por falta de um termo melhor. Então ela fala para a patroa dela: olha, tomara o meu senhor Naamã, ele fosse encontrar o profeta que está lá em Samaria. Se ele encontrasse esse profeta, ele seria curado. Eu imagino talvez Naamã, esse homem importante, sem esperança, sem saber o que fazer, desesperado, porque ele está dando ouvidos para uma escrava, para uma menina. Então ele fala: puxa vida, eu vou falar com o rei. Então ele vai falar com o rei da Síria, de onde ele é. O nome do rei da Síria é Ben-Hadad. Esse é o segundo personagem da nossa história. Ben-Hadad, um rei importante, um rei de uma nação, um rei que está em guerra contra Israel, um rei rico. E Naamã vira para ele e fala assim: ó, tem uma menina lá na minha casa, escrava israelita, e ela falou para mim que tem um profeta lá em Israel que resolve meu problema. Aí o Ben-Hadad falou assim: então tá bom, então faz o seguinte, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, e você leva essa carta com ele, para ele com um pouco de dinheiro. Então lá vai Naamã, esse homem importante, imponente, leproso, com a carta do rei da Síria, Ben-Hadad, e vai levar essa carta para o rei de Israel, junto com alguns presentes. Alguns talentos de prata, alguns ciclos de ouro, algumas vestes festivais. Eu fiz a conta no primeiro culto, mas algum nerd, durante o primeiro culto, refez a conta para me dar o valor exato, e é mais ou menos 28 milhões de reais. Então Naamã está andando da Síria para Israel com 28 milhões de reais no seu cavalo, com a sua comitiva, com uma carta, e ele chega lá no terceiro personagem da nossa história, o rei de Israel, Jorão. E é muito engraçado o texto, eu dou risada sozinho lendo, porque Naamã chega lá e fala: tudo bem, Jorão, tudo bem, paz, Senhor. Deu para ele a carta, e Jorão lê. E eu acho que Ben-Hadad não estava prestando muita atenção quando Naamã contou para ele a história da escrava. Ele devia estar no WhatsApp, no TikTok, eu não sei o que ele estava fazendo. Mas o que Naamã falou a escrava falou que lá na terra tem um profeta que pode me curar. O que ele escreveu para o rei foi assim: estou mandando para você meu servo Naamã, por favor, cure ele. O rei aqui, o Jorão, ficou desesperado. Está escrito aí na Bíblia. Ele não sabe o que ele vai fazer, porque, não sei se você sabe ou não, mas o rei Jorão não tem poder de curar ele, não pode fazer nada por ele. Então ele ficou tão desesperado que ele rasgou as vestes dele, começou a rasgar em desespero, e ele fala: o que eu vou fazer por você? Eu não sou Deus, eu não posso dar vida, eu não posso tirar vida, eu não posso fazer nada. Você está arrumando aqui uma desculpa para a gente entrar em guerra. Isso aqui é um pretexto para a nossa relação ficar pior. O quarto personagem da nossa história vai entrar em ação. Esse quarto personagem chama Eliseu. Onde que está Eliseu? Lá na casa dele.
Onde que é a casa dele? Sei lá. Samaria. Só isso que eu sei. Só que a Bíblia fala que o profeta Eliseu soube que o rei rasgou as vestes. Como que o profeta Eliseu soube disso? Sei lá. Talvez porque ele seja profeta. O que eu sei é que Eliseu mandou uma mensagem para o personagem 3, Jorão, e falou assim: está chorando por quê? Se você tem um Deus. Ele que compôs a música. Ele falou: por que você está chorando? Manda para mim. Manda para mim que eu resolvo. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, segundo a minha tradução. Então, o rei falou: então vai lá ver o profeta. Então agora vai Naamã para Samaria encontrar o profeta Eliseu. O personagem 1 agora vai ter um diálogo com o personagem 4. Estão aqui comigo? Sim. Chega lá na casa do profeta, que imagino eu aqui na minha cabeça é uma casa simples. Naamã com uma comitiva. A Bíblia fala que é uma comitiva. É ele, é a guarda dele, são os soldados da guarda dele, são os soldados dos soldados da guarda dele. É cavalo que não acaba mais, levando 28 milhões de reais. E ele bate lá na casa do profeta e fala assim: eu estou leproso. E é muito engraçado, porque o profeta não sai para falar com ele. A Bíblia fala que o profeta, o personagem 4, devia estar assistindo alguma série no Netflix, e fala para o mensageiro dele: vai lá, e fala para o Naamã ir para o Jordão e para ele se lavar 7 vezes. Isso é muito maravilhoso. O profeta não sai para fora. O profeta não dá as caras: oi Naamã, tudo bem, prazer, Eliseu. Não. Ele manda um mensageiro: olha, fala lá para o profeta para ele ir lá no Jordão para ele se lavar. E aí Naamã fica bravo. Ele fica pistola, é claro que ele fica. Por quê? Porque ele é o cara, ele é o general, ele é o herói. Ele está com problema, ele viajou da Síria para cá, ele está com um monte de dinheiro. E o profeta nem vem aqui para falar com ele? O profeta não pode vir aqui para falar com ele? E pior, o profeta mandou ele ir lá naquele rio sujo se lavar? E aí ele fala: lá em Damasco, lá na Síria, tem rios muito melhores. Eu não podia me lavar 7 vezes lá? Eu moro no Caribe, e ele está mandando eu tomar banho na Praia Grande? Como é que pode? Não vou fazer isso não. É engraçado como que Naamã é orgulhoso, né? Naamã, olha isso. Naamã estava disposto a dar um presente de 28 milhões de reais para o profeta, mas não estava disposto a mergulhar 7 vezes no rio porque o profeta pediu. O orgulho dele era mais caro do que o dinheiro que ele tinha. E ele fala: eu vou embora. Eu não quero saber. Realmente não há esperança para mim. Não quero saber, vou ficar leproso, não tem jeito, eu não vou obedecer, o profeta não veio aqui, eu não vou lá, acabou. E aí alguém falou assim: Namas, vem cá, querido. Se o profeta te pedisse uma coisa muito difícil, você faria, Namas. Ele só está falando para você ir lá e mergulhar no rio. E aí o Naamã falou: é mesmo, hein? É mesmo. Então a Bíblia fala que Naamã foi até o Jordão, mergulhou 7 vezes no Jordão, e saiu de lá limpo, curado, feliz. Volta até a casa do profeta, e agora o profeta recebe ele. Agora o profeta sai com sua xícara de chá na porta. Oi, tudo bem, tudo bem? E aí o Naamã fala assim: eu vejo que há um Deus vivo em Israel. Eu não tinha esperança, mas agora eu tenho. Eu estava sujo, mas agora eu estou limpo. Não tinha como eu sobreviver, mas agora eu estou cheio de vida. Há esperança para mim. Há um Deus vivo em Israel. Eu estou limpo. É claro que você está limpo. A palavra de Deus na boca do profeta é real, é viva, é eficaz. E se o profeta falou as palavras de Deus que você ficaria limpo, sabe qual que é o resultado da sua obediência? Ficar limpo. Naamã feliz vira para o profeta e fala assim: então toma esse presentinho de 28 milhões para você, vai.
Aí o Eliseu fala assim, não, quero não. Se eu fosse o servo de Eliseu, falaria assim, Eliseu, Eliseu, queremos? Vai ficar aqui o dinheiro. Não precisa ser os 28, mas 2 milhões vai ficar aqui. Não quero. Então Naamã foi embora. Essa é a história que nós lemos aqui. E quantos personagens interessantes nós temos nessa história, não é? Nós temos esse homem de guerra imponente, leproso, herói, Naamã, articulado, fala com o rei daqui, fala com o rei de lá, fala com o profeta daqui, recebe instrução de amigo daqui. Esse homem é fascinante. Nós temos esse rei, Ben-Hadad, que aparentemente é um bom diplomata, decide mandar uma carta para outro rei, tem muito dinheiro para oferecer. Um cara interessantíssimo. Nós temos do lado de lá esse rei Jorão, um medroso, não pode ouvir nada, que já quer rasgar as roupas, um cara calorento do caramba, sei lá o que está acontecendo com ele, fica triste, fica medroso. Nós temos um profeta Eliseu, que aparentemente não é muito hospitaleiro, chegou um convidado, nem quis falar com ele direito. Quantos personagens interessantes nós temos nessa história, e nós poderíamos fazer vários sermões acerca de cada um deles, mas tem um personagem escondido aqui, que é mais importante do que todo mundo. Eu ouso dizer que um personagem escondido aqui é mais importante que Naamã, mais importante que Ben-Hadad, mais importante que Jorão, mais importante que Eliseu, e nós não sabemos nem o nome dela. Ela não é citada em nenhuma outra parte da Bíblia. Ela fala pouco, falou 18 palavras só. Só isso. Uma menina escrava, uma menina machucada pela vida, uma menina provavelmente sem perspectiva, uma menina sem esperança, uma menina sem família, uma menina arrancada da sua cultura, arrancada da sua língua, arrancada do seu convívio, levada para outro país como escrava, numa outra realidade. Como que essa menina pode ser mais importante do que o profeta? Mas ela é. Porque tudo o que aconteceu na vida de Naamã, inclusive a sua cura, foi consequência da relação e do comportamento dessa menina. Essa menina, escondida aqui no versículo 2 do capítulo 5, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse essa menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Se essa menina não tivesse falado essas 18 palavras, a história de todos esses personagens teriam sido diferentes. Ela não é imponente como Naamã, ela não tem o dinheiro que Ben-Hadad tem, ela talvez não seja expressiva sentimentalmente como Jorão, ela não tem a unção de Eliseu, mas ela é mais importante do que todos eles. Uma menina machucada, uma menina ferida, uma menina que decidiu ser uma bênção para alguém. Independente das circunstâncias que ela vivia, independente do que estava ao redor, independente do que a cercava, ela decidiu ser uma bênção para alguém. E deixa eu ser sincero com você, deixa eu ir para lá um pouco, eu estou muito aqui. Ser uma bênção para alguém não está em moda. A moda, na verdade, é ser abençoado. O que não tem nada de errado em ser abençoado. Eu amo ser abençoado, espero que você ame também. Mas eu preciso entender e colocar em prática na minha vida e ter uma leitura racional, espiritual das Escrituras, de que todas as vezes que eu sou abençoado, isso tem um propósito de abençoar alguém. Deus não vai derramar sobre a minha vida algo espetacular apenas para que eu possa gozar desse benefício. A bênção de Deus está atrelada a um propósito. Eu creio na prosperidade de Deus. Eu não creio na teologia da prosperidade, esse besterol. Mas eu acredito que Deus quer me prosperar. Eu acredito que Deus quer me ver feliz. Eu acredito que Deus tem o melhor para mim e para você. Eu acredito que Deus tem algo para transbordar na minha vida, sentimental, na minha alma, na minha família, nas minhas finanças, nos meus filhos. Você acredita assim também? Lindo! Mas a gente também precisa acreditar que se tudo isso acontecer na nossa vida, traz consigo a responsabilidade de nós sermos bênção na vida de outrem.
Deus não está me abençoando para que Ele possa cutucar Miguel e falar assim, olha como ele é abençoado. Deus está me abençoando para que eu possa aprender a ser bênção na vida de alguém. Essa menina foi uma bênção. E é muito interessante como a gente não tem desculpas para ser abençoado. Né? Ser abençoado é eis-me aqui. Ô Senhor, derrama aqui, Senhor, agora. Mas para ser uma bênção, a gente sempre tem uma desculpa. É sempre assim, quando eu tiver dinheiro suficiente. É sempre assim, quando eu tiver tempo suficiente. É sempre assim, agora não dá porque eu preciso colocar a minha mental health in order. Não, Vini, agora não dá porque eu estou sobrecarregado. Não, Vini, agora não dá porque eu tenho outras coisas importantes para fazer. Não, Vini, quando eu terminar o seminário eu faço. Não, Vini, na próxima vez, na semana que vem. É sempre uma desculpa para nós exercitarmos essa coisa linda que essa menina fez aqui, ser bênção na vida de alguém. Então a primeira coisa que eu queria falar com você aqui, nessa tarde, é que eu acredito que Deus quer me ensinar e te ensinar a sermos uma bênção aqui e agora. Aqui e agora. Eu não quero colocar desculpas no meu comportamento se esse comportamento vai abençoar você. Eu quero poder encarar isso como um desafio e falar assim, puxa vida, talvez, se você é mais skeptical, talvez seja Deus colocando isso na minha frente para que eu possa exercitar, ser uma bênção na vida do outro. Derramar, para além de mim. O meu cálice transborda, na linguagem do salmista. Para além de mim. Toca a sua vida, toca a vida da sua família, toca alguém assistindo agora ao vivo, toca uma comunidade lá no Haiti. Você aqui agora, com seus $35, muda a vida de alguém no Haiti. E aí você pode enxergar isso apenas como o Ricardo vindo aqui dando um aviso, ou você pode enxergar isso como uma grande oportunidade que Deus está colocando na sua frente para você ser uma bênção. É o que essa menina fez. Ela foi bênção, aqui e agora, sem desculpas. Eu aprendo com ela 5 lições. 5 lições práticas, valiosas. E eu acredito que, se nós colocarmos isso em prática nas nossas vidas, nós vamos ser bênção para tanta gente, meus irmãos. A primeira coisa que eu vejo na vida dessa menina aqui, essa menina ela era uma bênção, porque ela era sem amargura. Essa menina tinha motivos para estar amargurada, né? Vamos combinar? Essa menina está vivendo a vida dela lá, quietinha lá. Foi tirada de lá. Ela era livre, agora era escrava. Ela estava com a família dela, agora ela está com um desconhecido. Ela tinha os planos para a vida dela, agora ela não tem plano nenhum. Ela tinha todos os motivos do mundo para estar amargurada, mas ali no lugar onde ela está, no lugar de escrava, ela está vendo o desespero do chefe dela, ela está vendo o desespero de Naamã, a doença está progredindo, a família está sentindo, a coisa está complicada, e ela decide ser bondosa, enquanto ela tinha todo o direito do mundo de ser amargurada. Se fosse eu ia ver Naamã definhando e ia pensar assim, vai miserável. Sofre. Você não me fez sofrer? Você está pagando os seus pecados. Não ela. Ela não vive com amargura. Existe uma máxima no mundo moderno que fala assim, que as nossas atitudes são justificadas pela historicidade da nossa vida. E eu concordo com isso até certo ponto. Mas tem muito assim, ele está tendo esse comportamento porque ele só está replicando aquilo que aconteceu com ele. Já ouviram isso? Ele está fazendo isso porque ele está só replicando aquilo que ele viveu. Essa menina não. Essa menina não se escondeu atrás dessa desculpa. Porque se tem alguém com motivos para ser amargurado, é ela.
E ela decidiu não ser. E ao invés de ser amargurada, ela decidiu ser uma bênção. Vamos pensar um pouquinho na narrativa do mundo de hoje? E eu vou tentar não ser político agora, ok? Então tenta não ouvir a parte política do que eu vou dizer. Mas no mundo de hoje, essa menina vivendo tudo isso que viveu ia se levantar e falar assim: eu sou mulher, eu sou provavelmente de menor, eu fui abusada, me levaram como escrava, eu sou minoria, e eu quero fazer todo mundo se sentir mal pela minha situação. Ela não. Ela não. Não é que ela ignora o que aconteceu com ela. E não é que eu acho que a gente tem que ignorar tudo isso que eu falei aqui. Claro que não. O que eu estou falando é que ela tomou uma atitude de não ser amargurada. Vocês estão aqui comigo? Porque decidir ser amargurada podia comprometer a história de todo mundo aqui. Você já imaginou? Se ela decidiu falar assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou falar é nada. Acabou. Esse Naamã morre. Ela não é amargurada. Ela está livre desse sentimento. Até porque a amargura é algo que, se você deixar crescer dentro de você, vai transformar quem você é. Muda a sua identidade. Vini, mas eu briguei com meu pai há 15 anos. Vini, mas eu não falo com a minha mãe há 17 anos. Vini, mas é minha sogra. Vini, mas é meu chefe. Vini, mas é meu vizinho. Eu entendo, meu irmão. Eu entendo mesmo. Mas você vai continuar amargurado desse jeito? Ou você vai decidir ser uma bênção como essa menina foi? No capítulo 16, ou no capítulo 15, Deus promete um filho para Abraão. Aí sabe o que acontece? Passa tempo, o filho não nasce. Aí a Sara, esposa de Abraão, que era brasileira, decidiu dar um jeitinho na história. E ela falou para Abraão: faz o seguinte, deita com Agar, a minha serva, e aí vocês vão ter um filho, e aí dá tudo certo. Aí Abraão fala: pô, legal essa ideia, brasileiro também. Deitou com ela, com Agar, tiveram um filho, Ismael. Sabe o que aconteceu com Sara? Ficou amargurada. Ficou brava com a ideia que ela mesma deu. Aí ela expulsa a serva, aí depois a serva volta, aí passa um tempo, Isaac nasce. Aí a Bíblia fala em Gênesis 22 ou 23, que no dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu um churrasco sinistro, fogo de chão, estava tudo lindo. E aí Ismael começa a caçoar de Isaac. Sara viu e fica brava. Sara está amargurada. Aí Sara chama Abraão e fala assim: sabe a serva e teu filho? Manda eles embora, não quero mais eles aqui, não aguento mais olhar para a cara deles. Aí Abraão tem que mandar a serva e o filho embora. Olha o problema que essa Sara criou. Um problema que dura até hoje. Essa confusão de árabe com judeu começou ali. Porque os árabes são descendentes de Ismael, os judeus são descendentes de Isaac. A divisão, o problema aconteceu ali por causa da amargura de uma mulher. Não essa menina. Ela não. Eu não vou deixar isso transformar quem eu sou. Eu vou ser uma bênção sem amargura. Você está aqui comigo? A segunda coisa que eu vejo na vida dessa menina é que ela foi uma bênção porque ela era cheia de compaixão. Ela olhou a situação de Naamã e falou assim: cara, isso aqui está indo de mal a pior. Eu preciso fazer alguma coisa. Alguém vai dizer que compaixão é sentir o que o outro sente, mas é mais do que isso. Compaixão é fazer algo. Compaixão é se mover. Compaixão não é pena. Compaixão é um sentimento que te move a fazer algo. Lucas, no capítulo 7, a Bíblia fala que Jesus está entrando numa cidade e Jesus vê um enterro saindo, uma mulher chorando. É ali uma viúva que acabou de perder seu filho. Então Jesus, a Bíblia fala, Jesus movido de intensa compaixão. Jesus bate um papo com aquela viúva e ressuscita aquele moleque. Jesus movido de intensa compaixão. Ela olhou para o chefe e sentiu compaixão. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar essa situação do jeito que está. Eu preciso fazer alguma coisa. Ontem a Juliana falou para mim assim, a gente dirigindo por Orlando, a gente dirige muito por downtown, e ela falou assim, é muito interessante como depois da pandemia o número de homeless aumentou muito em Orlando. Eu falei, é verdade. Mas ao mesmo tempo eu pensei, e a gente está fazendo o quê?
Porque se fosse o meu pai deitado na rua, eu faria alguma coisa. Sabe por quê? Porque com meu pai eu me importo. Em 2007 eu tive a linda oportunidade de poder viajar 15 dias pelo sertão do Brasil com um homem de Deus, e eu vi as coisas mais absurdas assim que eu poderia ver na minha vida. Foi uma experiência que mudou a minha vida por completo. Eu vi um homem entregando a sua filha para ter relações sexuais com um caminhoneiro por um saco de feijão. Porque se eles não tivessem aquilo para comer, eles morreriam de fome. Eu vi sendo oferecido por uma criança um pirulito lindo, colorido, desse tamanho, e um pão mofado, velho, e a criança estava com tanta fome que ela escolheu o pão. E aquilo quebrou meu coração, e eu falei para Deus: eu nunca mais vou viver a minha vida como se eu não me importasse. Compaixão, eu preciso fazer alguma coisa. Não é só sentir pena, não é só orar. Irmão, a sua oração, se você não fizer nada, o irmão vai continuar com fome à noite. É fazer alguma coisa, você está me entendendo? Semana passada, ou 2 semanas atrás, eu estava em downtown, descarregando um caminhão pesado, um monte de coisa, estava quase acabando, e aí chegou um mendigo para mim, e ele falou assim: pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, eu sou forte. Ele fez assim: eu sou forte. Aí eu falei assim: mano, não precisa, falta 2 coisas. Aí ele virou para mim e falou assim: mas eu estou com muita fome. Aquilo partiu meu coração. Eu falei: então me ajuda. Pega aquelas 2 coisinhas ali. Ele pegou as 2 coisas, eu dei o dinheiro para ele, ele agradeceu, me abraçou, me beijou, porque ele ia conseguir comer, porque compaixão é fazer alguma coisa. Foi o que essa menina fez. Ela foi uma bênção, porque ela estava cheia de compaixão. Compaixão. A terceira coisa que eu vejo na vida dessa menina, ela é uma bênção, porque ela é cheia de fé. Eu adoro isso. Essa menina, olha, eu vou te falar, viu? Ela é cheia de fé, ela não duvida do que ela está falando, não. Ela chega e fala assim: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não tem assim: ai, mas olha, talvez se você for lá e conseguir falar com o profeta no dia certo, com a roupa certa, talvez se der certo, se o profeta sentir, se tiver. Não tem nada de ser assim, ó. Se você for lá no profeta, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser curado. Ela é cheia de fé. Ela tem certeza, ela não tem dúvidas nenhuma. E é muito interessante como ser uma pessoa cheia de fé te coloca numa posição mais fácil para abençoar os outros. Essa semana eu estava tendo uma conversa com o Tiago, eu, a Paulinha e a Juliana, e eu estava no contexto ali, tal, e aí o Tiago falou assim: mano, é que eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu sou um homem de fé. Aí eu virei para ele e falei assim: mas eu não sou. Eu não sou. Queria ser, mas não sou. Mas é impressionante como a postura do Tiago, só a postura dele de ser um homem cheio de fé, já me abençoa. Já me faz pensar assim: puxa, eu preciso ter mais fé também. Eu vou dobrar meu joelho aqui e vou pedir para Deus dar mais fé, porque foi exatamente o que aquele pai fez com Jesus. Quando viu o seu filho, o pai virou para Jesus e falou assim: Jesus, me ajude na minha incredulidade. Eu preciso crescer nessa área da minha vida. Eu preciso ser mais cheio de fé. O profeta vai curar ele, não tem boi não. É Pedro voltando da pescaria, cansado de noite, 2 salompas aqui nas costas, todo ferrado de dor, chega, não pescou nada, chegou na praia, Jesus está ali jogando um truco com alguém, e Jesus fala: e aí Pedro, como é que foi a pescaria? E aí Pedro fala assim: ruim, horroroso, não pegamos nada. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então vai de novo, só que joga a rede do outro lado. Ah, irmão, Pedrão não falou assim: Jesus, mas eu estou com maior dor nas costas. Jesus, mas eu marquei de encontrar minha sogra no milênio, a sogra que você curou mesmo. Marquei de encontrar ela no milênio em 30 minutos, não vou poder. Pedro não falou isso, sabe o que Pedro falou? Falou assim: porque o Senhor está dizendo, debaixo da tua palavra, eu vou. É fé. Essa menina, ela está sem amargura, essa menina ela está cheia de compaixão, mas essa menina ela está cheia de compaixão, mas essa menina ela está cheia de fé.
Eu preciso crescer nessa área. Vocês estão aqui comigo? A quarta característica que eu vejo na vida dela é que essa menina é uma bênção porque ela é doadora. Ela é doadora. É verdade que a gente não pode dar aquilo que não tem. Mas também é verdade que às vezes a gente tem e não dá. Ela não tinha dinheiro como Ben-Hadad, ela não tinha influência como Naamã, ela não tinha a unção de Eliseu, mas ela tinha uma informação. Que ela poderia ter guardado para ela e ela não guardou não. Ela foi doadora. Ela falou assim, ó, deixa eu te falar. Eu sei que você não sabe, mas lá em Samaria tem um cara zica. Esse cara vai resolver o problema. Doadora. Quando você doa, você abençoa. Quando você doa, você muda a vida de alguém. Cara, o Ricardo falou para mim aqui antes do começo do culto, que faltavam ainda 100 pacotes, 100 packs de 35 para abençoar o pessoal do Haiti. Se a gente quer ser uma bênção na vida do outro, a gente não consegue levantar 100 aqui agora? 35, se cada um der... Irmão, é aqui, aperta da Livire, você não tem noção da minha realidade. Eu não tenho mesmo noção, talvez você não consiga ajudar com 35, mas eu estou falando de uma postura, você está entendendo comigo? Você está aqui comigo? Ela também não tinha dinheiro, mas ela tinha uma informação, ela podia fazer algo, ela conhecia alguém, ela podia ligar para alguém, de repente pedir para alguém, ela pode fazer alguma coisa porque ela é doadora. E quando você é doador, você abençoa. Peço até desculpa ao pessoal da esquerda, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui com o pessoal da direita. Desculpa. Deixa eu te contar um testemunho. Você está aqui comigo? Você aguenta um testemunho? Ah, fala comigo, crente. Em 2007, eu fui líder de uma viagem missionária para a Amazônia. Treta, manos. Treta. 4 horas de avião de São Paulo para Manaus, 2 horas de carro de Manaus até o Rio, 8 dias de barco. Você não tem noção que são 8 dias de barco. Não é pescando, não é aqui, ó. Nossa, bastante água, hein? E vai. Até chegar uma tribo, tá? Ficamos ali. Para ir para essa viagem eu precisava levantar R$1.800. Não tinha, era missionário, eu estava na junta missionária, não tinha como levantar esses R$1.800. E aí o líder da junta missionária falou assim, gente, falta 15 dias para a viagem, o que a gente vai fazer? Alguma coisa mudou no meu microfone. Vocês sentiram a unção que veio depois que eu mexi aqui? Bem mais alto, né? O que a gente precisa fazer é, a gente precisa orar, buscar Deus, para que Deus dê para a gente estratégias para levantar esse dinheiro. Então nós vamos vir aqui para a igreja de madrugada e nós vamos orar até Deus dar uma estratégia. Foi o que nós fizemos. Numa quarta-feira à noite, se eu não me engano, a gente foi para a igreja 10 da noite e a gente ficou orando a madrugada inteira para que Deus nos desse estratégias de como a gente ia levantar o dinheiro para ir para a viagem missionária. Quando foi lá para as 2:30 da manhã, 3 da manhã, eu já estava meio orando, meio com sono, meio com... Eu pareço um louco orando, tá? Eu oro meio andando assim, meio pareço um louco mesmo. E estava meio assim, já meio não sabendo. E de repente uma palavra vinha na minha cabeça, no meu coração, que me distraía da oração. E toda hora eu estava sendo distraído por essa palavra. Essa palavra nada a ver com nada, essa palavra vinha e me distraía. E aí eu pensei, puxa, 3 e pouco da manhã, eu acho que eu vou no banheiro, eu devo estar com sono, eu vou lavar meu rosto para continuar orando, para Deus me dar uma estratégia para levantar esses R$1.800. Quando eu cheguei no banheiro, um amigo meu do seminário, Peter, já estava no banheiro lavando o rosto. Perguntei para o Peter, e aí, como é que tá? Ele falou, ai mano, estou com muito sono, estava orando. Só que eu estava me distraindo muito. Aí eu falei, eu também, mano, eu estava orando, só que me vinha essa palavra, eu vim aqui para lavar meu rosto. Toda hora me vinha essa palavra. E ele falou assim, que estranho, porque também veio uma palavra no meu coração e essa palavra me distraía de orar. E ali, no banheiro, com todos os mictórios de testemunha, eu falei para o Peter, já imaginou se a palavra é a mesma? E aí nós ficamos naquele, nossa, fala que eu falo, não fala que eu falo, fala ao mesmo tempo, não fala, sabe essa coisa de crente? E aí nós contamos 1, 2, 3 e falamos a palavra. E adivinha? Era a mesma palavra. Tem alguém dando spoiler da minha história? Misericórdia, irmão. A palavra era serenata. Por isso que não se pode transmitir os cultos das 4.
A palavra era serenata e nós dois falamos ao mesmo tempo. E a gente ficou desesperado. O que é isso? O que Deus está tentando falar para a gente? E a gente então entendeu que o que Deus queria que a gente fizesse era que a gente começasse a fazer serenata por São Paulo, e através dessas serenatas a gente ia levantar o dinheiro para pagar a viagem missionária. Mas agora não é mais 1.800. Agora é 3.600. São 2. Você viu que estratégia boa, Bill? Cantar aí para os irmãos. Começamos a divulgar e tivemos a nossa primeira serenata agendada, ali num apartamento, num prédio na freguesia do Ó de São Paulo. Dirigimos até lá, o irmão pediu para a gente cantar uma música do Roberto Carlos. Nos preparamos, chegamos lá mais ou menos 11 e pouco da noite, na portaria, olha, nós vimos um apartamento 7 para fazer a serenata, e aí o cara ligou lá, e a pessoa lá do 7º andar falou para o cara, eu quero que eles cantem daí de baixo. Tá bom. Pegamos o violão, e eu tenho tanto para te falar. E fizemos a serenata, e conforme a gente cantava, a gente via que os outros apartamentos acendiam a luz, e o pessoal saía para fora para ver, uns bravos com a gente, outros curtindo ali com a esposa. A gente fez a serenata, e o que aconteceu é que choveu de gente ligando na portaria para agendar outras serenatas, de gente que a gente nem conhecia. E a gente então nos próximos dias começou a fazer serenata em São Paulo inteiro, cantando as músicas, tal. E aí a gente tinha só a última serenata agendada, era a última, não tinha mais nenhuma, e ainda faltava R$500 para pagar as 2 viagens. A gente tinha 3.100. A gente não estava cobrando para fazer a serenata. Era sempre assim, você dá o valor que você quer. Então teve gente que deu 200, teve gente que deu 1,50. Se quebrasse a corda do violão, não tinha dinheiro para comprar a corda. Então nós fomos para a última serenata já calculando, sabendo que não ia dar. Porque se a gente tinha feito 20, 30 para arrumar 3.100, em uma a gente não ia arrumar 500. Chegamos no apartamento da pessoa, um prédio em Santana, em São Paulo, e nós fomos autorizados para subir, e aí nós descobrimos que o apartamento era na cobertura. E aí nós falamos, talvez o Senhor está nessa história aqui. Nós chegamos lá e o irmão, em vez de pedir uma música, ele pediu todas as músicas que cantaram no casamento dele. O que, estranhamente, a maioria era do filme Rei Leão. Mas nós cantamos. Não cantamos Hakuna Matata, mas cantamos. E a esposa, ai que lindo, maravilhoso. Acabou a serenata, foi uma bênção. O irmão falou assim, vocês querem comer uma pizza? E tem uma máxima no mundo dos missionários que é assim, quando alguém te oferece uma comida, você fala sim, porque você não sabe quando você vai comer de novo. Então nós falamos, é claro que nós queremos a pizza, mas eu pensei, você não vai pagar a serenata com a pizza, né? Que a pizza não me paga a minha passagem para Manaus. Aí ele pediu a pizza, comemos, a pizza estava maravilhosa, o guardanapo dele tinha o símbolo do Pluto no canto direito. E eu virei para ele e falei assim, guardanapo do Pluto? Ele falou, eu falei assim, mano, eu amo a Disney. Nunca tinha vindo aqui. E o Pluto é meu personagem favorito. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou assim, cara, eu já fui guia da Disney. Eu falei, não fala uma coisa dessa. Ele falou, pera um pouco. Foi lá num quarto e me voltou com um Pluto de pelúcia desse tamanho assim, ó. Falou, Vini, pode levar, é teu. Eu falei, beleza. Mas não... Pera. Tô com a barriga cheia de pizza, tô com um Pluto na mão, tá quase na hora de ir embora. Ele fala assim, gente, eu fui no meu sítio hoje e tinha muita mexerica no meu sítio. Eu acabei pegando um saco enorme de mexerica. Gosta de mexerica? Mesma lógica da pizza, adoro mexerica. Quer levar um saco de mexerica? Quero levar um saco de mexerica. Mas... Aí ele falou, então vem comigo aqui na cozinha pegar o saco. Fui na cozinha pegar o saco de mexerica, ele me deu o saco de mexerica e me deu um cheque. E eu falei, isso! Coloquei o cheque no bolso, fingindo que não estava me importando, e falei, obrigado, Ele falou, obrigado, foi uma bênção, tal. Fomos de volta para a sala, onde estava a esposa dele com o Peter, e aí demos tchau. Falei assim, gente, só posso ir no banheiro antes de ir embora? Eu estou apertado. Não estava apertado, eu queria ver o cheque. Óbvio. Entrei no banheiro, abri o cheque, e quanto tinha? Tinha R$250. Olhei para o cheque, fechei o cheque, me ajoelhei
no banheiro de alguém que eu não conheço. E orei. E falei, Deus, eu te agradeço. Muito obrigado. Não é o tanto que a gente precisa, mas é a quantidade que o Senhor deu. E nós somos gratos por isso. Obrigado. Saí do banheiro, fingindo costume, dei tchau. Peter deu tchau. Estou saindo com Pluto e com um saco de mexerica. Fomos para o carro, chegamos no carro, entramos e tal. No meio do caminho, voltando para o nosso apartamento, o Peter falou assim, Vini, está aqui o envelope que a mulher me deu quando você foi pegar o saco de mexerica. Aí eu já falei assim, o que é isso? O que é isso? Aí ele falou, não, quando você foi lá pegar o saco de mexerica, ela me deu um envelope com dinheiro dentro. Eu falei, Peter, mas ele me deu um cheque, meu Deus, o que será que é? Não pode ser que tenha um valor. E aí abrimos um envelope, tinha um monte de nota dentro, e tudo nota miúda, de 10, de 2, de 20. E estamos parados num posto de gasolina em São Paulo, super tarde da noite, contando dinheiro por dinheiro, nota por nota. E quanto tinha ali em dinheiro? R$250, irmão. Você ia ver 2 meninos, sem carnaval e sem substâncias químicas, em seus corpos, muito felizes, comemorando. A gente buzinava assim, o pessoal do posto assim, o que está acontecendo com esses crentes? A gente é crente! A gente serve Deus aqui que deu para a gente mexerica, Pluto e dinheiro. Felizes! No outro dia de manhã, eu fui para o cara que administrava as finanças da viagem e paguei minha viagem. Aqui, está aqui meus R$1.800, não enche mais meu saco, estou indo para essa viagem, não quero mais saber. Mas o Peter não fez isso. De noite, aquele dia à noite, nós pegamos uma van e nós fomos pregar numa igreja em Campinas. Uma igreja pequenininha que estava em construção, tinha umas 350 pessoas ali. Eu preguei naquela noite. Isso há 17 anos atrás, meu Deus. Estou ficando velho. E eu preguei alguma coisa sobre ser generoso. O Peter pegou os R$1.800 dele e deu de oferta. Tudo. Eu não estou sabendo de nada, eu estou pegando. Na van de volta para casa, ele falou assim, então Vini, a gente precisa marcar umas serenatas. Eu falei, marcar serenata por quê? Ele falou assim, não, porque eu dei o dinheiro. Que deu dinheiro, Peter? Vini, mas você falou que era para dar. Eu não falei nada. Eu não falei para dar dinheiro nenhum. Eu falei para ter o coração de... mas eu entendi que era para dar e fui, dei os mil. O Peter deu os 1.800. Eu falei, eu não vou fazer serenata nenhuma. Você que se vire. E o Peter decidiu que não ia fazer serenata também, que ia só orar. E 3 dias antes da viagem, alguém parou o carro na porta da igreja, entrou na portaria, pediu para chamar o Peter saiu lá e a pessoa deu um cheque para ele de R$1.800. Eu contei isso para você, para te explicar que um coração doador transforma histórias. Essa menina tinha uma informação. Não tinha 1.800, não tinha Pluto, não tinha pizza. Não tinha mexerica. Mas ela tinha uma informação. Tem um profeta, um homem de Deus, que pode transformar a sua vida. Ela não segurou essa informação. Se faltam 100 kits para o Haiti, a gente não consegue levantar 100 kits aqui? Essa mensagem não tem nada, eu e o Ricardo não combinamos, não. Mas eu quero ser uma bênção, eu quero ser doador. A última característica dessa menina, que meu relógio já está em -8, já. O calório já gangrenou a perna direita dele aqui. A última característica dessa menina que eu vejo, é que ela era sem amargura, sem compaixão. Muita compaixão, cheia de fé, doadora, mas ela também era missionária. Porque ela não está na terra dela, ela está na terra de outrem, ela fala outro idioma, mas ali, na outra terra, ela está falando sobre Deus. Ela está falando, há uma esperança para você, Naamã. Tem um Deus que pode transformar a sua história, pode mudar a sua vida, Naamã. Eu ouvi a pastora Érica falando isso 2 anos atrás, isso entrou no meu coração, e isso é muito verdade. Nós precisamos tirar de nós mesmos essa mentalidade de imigrantes e nos vestirmos com uma mentalidade de missionários. Eu estou aqui nesse país por um propósito. E é lindo ir para o Winter Garden, ir para o Winter Park. Eu amo comer no Shake Shack, mas eu estou aqui buscando uma oportunidade
de falar de Deus para alguém. Ela foi uma bênção porque ela era sem amargura. Ela foi uma bênção porque ela era cheia de compaixão. Ela foi uma bênção porque ela era cheia de fé. Ela foi uma bênção porque ela era doadora. Ela foi uma bênção porque ela era missionária. Ser bênção aqui e agora. Sem desculpas, é aqui e agora. Quantos recebem essa palavra? Deus falou com você aí? Antes de terminar, eu quero fazer uma coisa brega com você. Já te peço até perdão. Bem brega mesmo. Mas assim, brega. Promete para mim que você vai voltar semana que vem? Mesmo se eu fizer essa coisa brega. Mas é que eu acho que essa coisa brega ajuda a gente a pegar esses conceitos que nós falamos hoje e colocar não somente aqui, mas aqui. Quando eu penso nessa menina, eu penso que eu quero ser uma pessoa sem amarguras, cheia de compaixão, cheia de fé, doadora e missionária. Eu quero ser uma pessoa sem amargura, cheia de compaixão, cheia de fé, doadora e missionária. Eu quero ser uma pessoa agora, como crente pentecostal que você é, eu quero ser uma pessoa Senhor Deus, nos ajude nisso, Pai. É claro que nós queremos ser abençoados, Jesus, mas nós também queremos ser uma bênção para alguém. A sua bênção está atrelada com um propósito, Jesus. Eu sou abençoado para que eu possa abençoar. Essa menina que não é tão importante quanto Naamã, não é tão ungida quanto Eliseu, não tem o mesmo dinheiro que Ben-Hadad, e ela é mais importante que todos eles. Porque através das 18 palavras que ela falou, a história da vida de um homem foi transformada. Nós queremos ser a bênção que ela foi. Sem amargura, cheio de compaixão, cheio de fé, doador e missionário. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode ficar de pé?